muito mais contrário, exatamente. identificativo, sim. Pois. Mulaza, quando falavas, fiquei com uma nota aqui muito importante, não é? Que é na fase pré-independência que é o curto espaço de tempo de governação de Agostinho Neto. Ok, fazendo sempre um refresh do percurso cronológico do MPLA no poder, volto mais uma vez na fase pré-independência. Nós temos ouvido, por exemplo, a UNITA fala muito do projeto Muangai. Projeto Muangai. O MPLA, por acaso, tem alguma referência de que este era o grande desiderato do MPLA para o povo angolano, porque José Gama fala que o grande objetivo, o grande desafio era de conquistar a independência e tornar Angola um país inviolável. Temos uma referência de qual era o grande desiderato do MPLA? Bem, eu penso que nós temos que olhar de facto para a construção do país e essa perspectiva cronológica é interessante precisamente por isso. O primeiro objetivo comum de todos os movimentos foi indiscutivelmente a independência do país. E esta é uma conquista, como disse bem o Gama, do ponto de vista histórico, na construção da Angola, é indiscutivelmente a nossa conquista mais importante. Eu, aliás, sem querer correr mais para frente, eu costumo dizer que nós já tivemos pelo menos duas independências. Portanto, a de 75, que foi proclamada, diria pelos três movimentos, mas acabou oficializada e consagrada a proclamação feita pelo MPLA. Tivemos uma espécie de uma segunda independência em 2002, com o fim da guerra, e eu costumo dizer que é uma terceira independência que ainda falta, não é? Que é a instauração ou a efetivação, de facto, de um país democrático em Angola. Quando nós tivermos, de facto, um país funcional do ponto de vista democrático, com instituições republicanas, como referia um bocado o Gama, particularmente aquelas instituições nevrálgicas do Estado, na minha opinião, aí teremos conseguido conquistar a terceira independência. Mas recuando um bocadinho a questão histórica, é indiscutível que a independência, a conquista da soberania face ao poder colonial foi claramente a principal motivação. Depois, o que é que nós vimos, sobretudo após a proclamação da independência, o que nós vimos foram movimentos que, particularmente a UNITA, o MPLA, porque entretanto a FNLA vai desaparecer muito pouco tempo depois da proclamação da independência, portanto, do ponto de vista da luta interna, da disputa pelo poder, digamos assim. O que nós vimos foram movimentos que seguiram, do ponto de vista ideológico, planos diferentes. Nós estamos lembrados que o MPLA havia-se proclamado como um partido marxista-leninista, é? Portanto, um partido claramente até quase uma certa esquerda. Estamos com a imagem de Mulaza, portanto, congestionado. Vamos esperar que ele volte, vamos esperar que o seu sinal volte normal. Penso que ele deve estar a nos receber e nós não o estamos a receber. Está com a imagem congestionada. José Gama, o Evaristo estava aqui a falar e ele diz que para ele Angola... voltou o Evaristo, sim. Voltou. Pois penso... Alô? Sim, Evaristo, podes continuar. Pois, penso que houve aqui uma quebra técnica, digamos assim. Pois, como dizia, o que nós vimos depois foram os dois movimentos a diferenciarem-se do ponto de vista ideológico. O MPLA chegou a inscrever nos seus estatutos a definir-se como um partido marxista-leninista, portanto, claramente um partido de esquerda, com toda a influência que nós sabemos do Bloco Soviético, e os próprios apoios que tiveram
durante todo esse processo de luta, também, de alguma maneira, acabou por definir a orientação ideológica de um e de outro. A UNITA acabou por se definir, por causa também da influência, quer sul-africana, quer a influência depois norte-americana, como um partido provavelmente mais de centro-direita, digamos assim, e o MPLA definiu-se claramente como um partido marxista-leninista, até pelo menos 1991, quando, entretanto, o país entra no tal quadro do multipartidarismo, não é? É verdade que os ensaios para o abandono do marxismo-leninismo começaram mais cedo. Estamos lembrados que, por exemplo, na década de 80, o MPLA havia começado o tal programa de saneamento económico e financeiro, que no fundo era o primeiro ensaio para o lançamento de uma espécie de uma economia de mercado, não é? Mas que só em 1991 é que efetivamente o MPLA abandonou, em termos formais, a ideologia marxista-leninista, abraçando, obviamente, digamos, posicionando-se mais como um partido de centro-esquerda e com tendência, digamos, para um certo liberalismo que vem sendo agora questionado. Não é? Quem diga que há quem fale do tal capitalismo selvagem, há quem fale. Portanto, entramos aqui numa situação hoje em que, de facto, do ponto de vista ideológico, embora em termos estatutários o MPLA se defina como um partido de centro-esquerda, mas do ponto de vista depois da ação governativa, há muitas dúvidas que se levantam e há muitas dificuldades, de facto, de se situar do ponto de vista ideológico, não é? A posição em que o MPLA que leva muito tempo. Relativamente à questão das conquistas, eu ressublinho aquilo que o Gama disse. Há um aspecto que, entretanto, que é importante referir, já que estamos aqui a falar do percurso histórico. Entre 1975 e 2002, que foi o tal período de guerra civil, o esforço do país esteve concentrado essencialmente nisso. Não é? Nós tivemos nesse período, primeiro, a curta liderança de Agostinho Neto até 79, e depois tivemos José Eduardo dos Santos, que assegurou o país até digamos, a proclamação da paz, digamos assim. E durante esse período que nós assistimos foram vários esforços da tal tentativa de se alcançar a paz. Foram várias tentativas de vários acordos. Nós estamos lembrados dos tais acordos que aconteceram na década de 80, nomeadamente os acordos de Nova Iorque, os acordos de Badolite. Depois tivemos o BICES em 91, que foi, no fundo, o acordo que precipitou a instauração do multipartidarismo. Tivemos as eleições em 92, que infelizmente, como disse certa vez um juiz jubilado do Tribunal Constitucional, aquilo não foram eleições, o professor Onofre dos Santos, aquilo não foram propriamente eleições. O país voltou a mergulhar numa guerra, talvez no período até mais sangrento da Guerra Civil angolana. Em 94 houve outra tentativa de acordo, que foi em Lusaka, digamos, o acordo de Lusaka, o protocolo, digamos assim, que era um complemento de BICES, mas como nós sabemos, o país continua, entretanto, em guerra até que efetivamente a UNITA acabou por capitular em 2002. Portanto, e até para uma análise, digamos, menos problemática, se o termo é adequado, o período entre 1975 e 2002 é um período que eu costumo considerar como uma espécie de um período de graça, porque é muito difícil fazermos extrapolações sobre o que é que efetivamente se podia fazer nesse período em termos de desenvolvimento, quando o esforço principal estava centrado no conflito e essencialmente no alcance da paz. Portanto, esse período entre 75 e 2002 eu tenho considerado como uma espécie de um período de graça. Por isso é que muitas vezes quando se discute... Desculpa-me, Evaristo, porque é um período de graça? Porque se nós observarmos o MPLA, sendo ele, portanto, o governo, é verdade que o país estava em guerra, mas ele tinha espaço de manobra em muitas províncias de Angola em que poderia muitíssimo bem fazer tantas coisas, não é? Do qual a própria guerra não iria
sabotar. A guerra não iria sabotar os programas acadêmicos de escolaridade, portanto, a eficiência. Eu falo da eficiência e a qualidade do ensino. E tantos outros aspectos. Por que tu estás a dar esse tempo, portanto, estás a dar essa graça ao MPLA neste frangente do tempo? Por uma razão muito simples. É verdade que nós podemos divergir em relação a esse aspecto. É perfeitamente natural. Deixa-me que te diga, Álvaro, eu tenho a experiência de ter vivido um certo período com a administração da UNITA e, naturalmente, com a administração do MPLA. Nós não nos podemos esquecer que houve um certo período da história da nossa guerra civil em que a UNITA chegou a ter cerca de 2/3 do território angolano, chegou a controlar cerca de 2/3 do território angolano. Portanto, num quadro de guerra, independentemente, eu compreendo que é possível admitirmos que uma ou outra coisa, um outro projeto, talvez eventualmente pudesse ter avançado, mas num quadro de guerra em que todo o esforço financeiro do Estado, e aqui quando digo Estado entenda-se o MPLA, que era o governo reconhecido de forma legítima, nomeadamente pelas Nações Unidas, portanto, num quadro de guerra em que quase todo o esforço do Estado, todo o esforço financeiro está canalizado para este fim, é muito, digamos, discutível as tais opções que existiriam, as tais possibilidades que existiriam de se fazer A ou B. É muito fácil, mesmo até para o MPLA, usar a narrativa da guerra como argumento suficiente para explicar a paralisação do país, entre aspas, entre 1975 e 2002. Por isso é que eu tenho, de certa forma, evitado um bocadinho essa discussão e gosto de me concentrar sobretudo no pós-guerra, porque até 2002, temos que admitir isso, nós chegamos a ter períodos do país em que Angola tinha 2 administrações. Eu cheguei a estudar em escolas controladas pela UNITA, na província do Ija, não é? Portanto, era um território que não estava sob controle do governo angolano, digamos assim. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que o período da guerra implicou termos grande parte significativa das terras aráveis, por exemplo, minadas, e que houve um esforço depois, posterior ao fim da guerra, no sentido da desminagem, por exemplo, dos campos agrícolas. Por isso é que eu repito, eu pessoalmente, e isto é uma apreciação pessoal, eu tenho considerado o 75 2002, digamos, mais discutível, mais problemático em relação àquilo que efetivamente podia fazer no país em termos de desenvolvimento. Porque tínhamos efetivamente 2 administrações do Estado instaladas, sendo que uma oficial, digamos assim, reconhecida pela comunidade internacional, e outra paralela. Ok. José Gama, o Laza fez aqui para mim, é uma provocação, estou a gostar, e eu quero saber de si, porque já tu, na tua introdução, já falavas de alguns ganhos, que é da inviolabilidade do território nacional e por aí fora. Eu quero me concentrar na fase das negociações para a conquista da paz de 91 e as eleições realizadas em 92. Aquelas fases todas de Bicesse, no caso. Sim, o acordo de Bicesse, mas houve aquela fase preliminar, as negociações em Nova York e por aí fora para a retirada das tropas cubanas de Angola e também daquela sul-africana. José Gama, como é que nós a quem podemos dar o mérito desta fase de negociações? Já que o MPLA era o governo, será que é o MPLA que deu abertura, deu a mão a torcer, ou é digamos assim, um troféu que deve ser dividido para as duas partes? José Gama. Bom, é assim, a mãe de todos os acordos de paz que existiram em Angola é os acordos de Alvor. Todos os acordos que vieram a posterior basearam sempre num acordo anterior. Por exemplo, havia os acordos de Alvor entre os 3 movimentos, era para o proclamar da independência
entre o governo português e os três movimentos de libertação. Ele deu errado porque uma das partes, ou melhor, as três desentenderam-se e levaram o país para o conflito armado. Depois desse acordo, houve o acordo em pleno que funcionou, que foi os acordos de Bicesse. E os acordos de Bicesse, a fonte dele foi sempre os acordos de Alvor, porque em Alvor foi o momento em que se discutiu a feitura de um exército único. E quando vão para Bicesse, dão continuidade praticamente daqueles acordos, que é a formação de um exército único, a implementação da paz no país, embora que esqueceu-se a parte da integração social, que era integrar aquela sociedade que existia paralela, que era ligada à UNITA, para a nossa sociedade. Por exemplo, um professor que lutou ou que trabalhou nos lados da UNITA deveria vir para aqui e fazer parte também do sistema de educação. O diplomata que andou no lado da UNITA deveria vir para aqui e fazer parte da nossa diplomacia. O que aconteceu é que toda aquela estrutura de sociedade da UNITA foi integrada como se fosse uma estrutura militar. Por isso é que nós vemos hoje um diplomata como Adalberto Costa Júnior foi integrado nas Forças Armadas. Um diplomata como Alcide Sacala, as esposas de Savimbi, por aí fora, foram todos integrados nas Forças Armadas. Por exemplo, um indivíduo que estudou, que foi professor nas zonas da UNITA, ele deu aulas lá durante 15 anos, 20 anos. Ele, quando chega aqui, os anos de aulas dele que conta é apenas do momento em que ele sai das matas para Luanda. O que deveria contar também deveria ser os anos que ele passou também lá nas matas. Não aconteceu isso e eles hoje sofrem consequência. Portanto, para dar sequência, tivemos acordos da Bicesse, que não deu certo, porque o país voltou para a guerra. Tivemos depois os acordos de Lusaka, e Lusaka também teve a base os acordos de Bicesse. O Lusaka foi uma retificação daquilo que não se fez em Bicesse, porque Bicesse, como dizia, foi só mesmo o calar das armas. Por isso é que nós fomos para as eleições, cada uma das partes com um exército. A UNITA com seu exército por desmobilizar, o MPLA não tinha um exército formal, mas criou uma estrutura militar chamada Polícia de Intervenção Rápida, que não estava prevista nos acordos de paz. Depois de Lusaka, feitas as retificações, o país voltou novamente à guerra, depois veio os acordos de Luena. Se nós vermos novamente, olharmos para Luena, novamente a fonte é Lusaka, porque eles voltam a buscar aquilo que havia em Lusaka e dão sequência. Por isso é que no início dizia que a mãe de todos os acordos que se firmou nos últimos 40 anos é Alvor. Agora, depois desses acordos, surgiram também aí os outros. Por exemplo, antes de Bicesse, houve o acordo de Badolite, que também não se firmou nada, era apenas uma intenção que foi proposta por Mobutu, que na altura estava a ascender-se e queria ser visto como um líder regional, e aliciou tanto a parte angolana como a parte do MPLA como da UNITA para se sentarem, mas não tinha programa nenhum. Antes também disso, houve não diria acordo, mas um pequeno memorando ou entendimento entre o MPLA e uma facção da FNLA que estava no exílio, no exterior, que deu lugar à política de clemência. E nisto, eles foram perdoados e muitos que eram aliados do Alden Roberto começaram a regressar no país, como Paulo Tuba, Hendrique Valneto e tantos outros. E Johnny Pinocchio já cá estava antes, porque tinha uma relação já com José Eduardo, desde o tempo dos Maquis, foi o primeiro a chegar e contribuiu para
esta política de clemência. Depois tivemos, no fundo, os acordos principais durante os acordos de Luena, que, como se diz, veio mesmo para ficar. Portanto, estes são os principais históricos e até aqui, durante esses anos, desde 2002 até a presente data, nunca tivemos sinais de ameaças ao nosso território ou lutas internas. A única coisa que acontece é que já vários estudiosos dizem que nós estamos em paz e existe a paz negativa e a paz positiva. A paz positiva é quando não há guerra, é a ausência de guerra, mas também os discursos é todo ele positivo. Já na paz negativa é ausência de guerra, mas há um discurso generalizado a falar de paz, a falar de estabilidade, e é praticamente isto que Angola vive. Angola vive uma paz, mas é uma paz negativa, porque na retórica dos dirigentes ainda falam de guerra, ainda falam de violência. Vimos nas eleições o general Furtado a falar de guerra. Qualquer solução que tem é sempre solução, procuram sempre enfocar a violência, acusar o outro de violência. Portanto, à luz da ciência, dos estudos feito por um sociólogo norueguês, esquece-me o nome, é o chamado pai da teoria da paz, Angola tem uma paz negativa. Agora, é necessário nós transformarmos esta paz negativa em paz positiva. Nós vamos a Portugal, vamos à Itália, vamos a Nairobi, ninguém ali se distrai com linguagem de guerra, qualquer coisa de nada, acusa que o outro quer fazer guerra. Por que não há isso? Porque há uma paz positiva. Uma paz positiva. Portanto, para fechar esta parte da cronologia, portanto, do nosso percurso como nação independente, e identificamos aqui um período específico pelo Mulasa, desculpem, pelo Mulasa, 75 ano 2002. Para fechar esse bloco, eu pergunto aos dois, nesse período que o Mulasa chama de período de graça, portanto, MPLA estava a governar, e o MPLA não estava a governar para si, o MPLA estava a governar os angolanos. A UNITA estava a fazer o conflito contra o MPLA porque não estava de acordo, segundo a sua teoria. Mas, olhando para quem estava a governar, que é o MPLA, que é a mãe do nosso debate aqui, 48 anos de poder, estes 22 anos, 22 anos, isto, são 22 anos, vamos lá. Este período, qual foi o grande feito do MPLA para a nação angolana? Mulasa. Bem, eu penso que indiscutivelmente o grande feito foi todo o esforço que foi canalizado para se alcançar a paz. Porque após a proclamação da independência, nós entramos num quadro de conflito, e um conflito que não tinha um fim à vista, digamos assim. Por isso daí o recurso que eu fiz há bocado, a tal questão, a tal expressão do período da graça, o conflito não tinha fim à vista, porque uma das partes, as duas partes beligerantes tinham apoios dos dois principais blocos que dominavam o mundo, não é? Por um lado, o MPLA, pelo lado, naturalmente, do bloco soviético, e a UNITA, a certa altura, pelos Estados Unidos, até com armamento de alguma distinção, digamos assim, algum armamento importante, e havia, digamos, uma certa convicção de parte a parte de que qualquer um dos dois poderia ser vencedor. E a UNITA chegou particularmente, eu diria, pelo menos até a primeira metade
da década de 90, a UNITA estaria convencida, apesar dos apoios que já tinha começado a perder aos poucos, nomeadamente os Estados Unidos. A UNITA tinha um controle territorial significativo e tinha mesmo a convicção de que provavelmente conseguiria derrubar o MPLA e, no fundo, proclamar-se como governo legítimo. De modo que penso que a conquista mais importante que foi alcançada, eu tenho alguma dificuldade em atribuir essa conquista exclusivamente ao MPLA, porque obviamente houve duas partes beligerantes, e embora a UNITA tenha terminado de forma fragilizada, houve a necessidade de assinatura de acordos para que efetivamente o conflito, para que se pusesse efetivamente um termo ao conflito. Eu penso que a grande conquista, eu não diria propriamente a conquista do MPLA, porque a atribuição do fim da guerra ao MPLA tem sido uma das principais razões para a evocação da tal legitimidade histórica, que tem levado o MPLA a criar a ilusão de que é dono do país, não é? De que é o herdeiro legítimo do país e que pode governá-lo por 100, por 200, por 300 anos. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade em conferir esta conquista exclusivamente ao MPLA. O que eu diria é que a maior conquista que de facto o país conseguiu entre 1975 e 2012 foi indiscutivelmente a conquista da paz, e respondendo desta forma, no fundo, para encerrar o bloco na forma como colocaste a questão. Sim, ok, muito obrigado. José Gama, não sei se tens algum subsídio e vamos passar imediatamente para outra. Para si, Flash, qual foi o grande ganho do MPLA neste período? Qual foi o seu grande feito para os angolanos? Bom, eu acho que se formos pegar na paz, eu colocaria ela no sentido inverso. Nós tivemos o conflito a iniciar em 92, pós-eleitoral, e havia muita possibilidade das partes entrarem em paz. E eu perguntaria ao MPLA, por que não travou a paz antes, deixou que ela se prolongasse por muitos anos? Por que causou mais sofrimento? Porque houve um período, tanto uma parte como a outra, já não se toleravam, já não se confiavam, nenhuma nem outra quis negociar. Havia uma altura que a UNITA quis sentar, embora estava numa situação de fragilidade, e o MPLA já não quis negociar com a UNITA. O objetivo era apenas eliminar o seu líder. Isso para dizer que o MPLA também muito beneficiou deste conflito para enriquecer os seus generais, né? E por essa razão deixaram que a guerra em Angola se prolongasse por muito tempo. É algo que poderia ser travado. E se nós olharmos também o depoimento que a antiga secretária adjunta das Nações Unidas, ou a representante Margareta Sti, diz, ela fala que quando começaram aquelas atrocidades em Luanda, tentou entrar em contato com a presidência angolana, pedir que houvesse paz, que não houvesse guerra, e não foi atendida. Portanto, o objetivo era mesmo a guerra, porque a guerra para inviabilizar a segunda volta das eleições que estava a ser negociada entre as partes. Quer dizer que o MPLA preferiu lançar o país para um conflito armado do que fazer a guerra, porque se não fizesse isso, o país iria para a segunda volta das eleições que colocavam o presidente José Eduardo dos Santos numa situação de risco ao concorrer com o seu adversário, Jonas Savimbi, que tinha o apoio de toda a oposição. Portanto, as duas partes, uma fez o jogo da outra e lançaram o país para o conflito armado. E fica uma experiência para nunca mais acontecer, tanto em Angola como num outro país qualquer em África, porque as guerras estão mais que provadas que não servem para nada. Embora que em muitos países as guerras promoveram desenvolvimento, né? A internet veio por intermédio da guerra,
as autoestradas na Alemanha vieram por intermédio da guerra, porque havia necessidade de alargar as estradas para passar os blindados, os carros blindados, e construíram as guerras. A guerra nos outros países produz desenvolvimento, e a nossa é a única que não produziu isso. Aliás, talvez no lado das nossas guerrilhas, na UNITA, a UNITA foi obrigada por causa desse conflito armado, a ter um quadro de autossuficiência, e ela sozinha produziu ali nas matas, não diria cidades, mas produziu algum desenvolvimento, né? Não desenvolvimento de cidades, mas conseguiu, a partir do zero, né, a partir do capim, e criar ali estruturas. Tinha um sistema de casas com sistema de eletricidade, com sistema de esgoto, tinham hospitais, construíram ali uma sociedade, que é algo que nós um dia deveríamos estudar, né? Aquilo que a outra parte da guerrilha construiu. É uma das poucas guerrilhas no mundo que conseguiu criar estruturas do zero para a sua sobrevivência. Portanto, teve experiência de administração do Estado, de facto. A UNITA teve experiência de administração do Estado, à sua maneira. Exato. Teve, de facto, alguma experiência de administração. Cai por terra quando às vezes se diz, olha, não tem experiência. Ninguém, no fundo, não se deve exigir experiência de governação à UNITA, como também amanhã, um dia, não podemos pedir experiência de oposição ao MPLA, né? Embora que o MPLA também já foi oposição, uma oposição militar. Não, mas o que eu queria sublinhar, Gama, é que a UNITA, apesar dos pesares, teve alguma experiência de administração, porque nesse período em que a UNITA controlava a parte significativa do território, a UNITA governava, de facto, o território controlava. A UNITA tinha presidente, a UNITA tinha governadores, e os governos... Consegues nos dizer quanto tempo eles conseguiram... Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo muito específico, porque isso aconteceu em várias realidades. Eu vou dar um exemplo muito específico. Quando a província do Uíge, por exemplo, estava sob controle da UNITA, a UNITA tinha um governador provincial do Uíge. E o governo provincial tinha uma estrutura orgânica com divisões até de direções provinciais das várias áreas. Olha, deixa-me que eu permita referir aqui o meu pai, por exemplo, que tinha sido administrador do MPLA até antes da guerra, portanto, 92, a guerra pós-eleitoral, não teve a oportunidade de fugir com a família para Luanda, como alguns dos seus colegas fizeram, ficou retido, nós ficamos retidos no cativeiro, e o meu pai chegou a ser nomeado diretor provincial da educação no IJE. Portanto, a UNITA, durante o período em que teve... Sob governação da UNITA. Exatamente. Portanto, o meu pai chegou a ser nomeado diretor provincial da educação, naquela parcela do IJE que era controlada pela UNITA. Portanto, a UNITA tem, apesar dos pesares, obviamente, que era um contexto de guerra, com recursos, obviamente, diferenciados, não tinha a estrutura que o MPLA tinha, mas a UNITA tem uma certa experiência de administração do Estado. Tem uma certa experiência de administração do Estado. E em relação à última questão que o Gama referiu, eu senti uma tendência de responsabilização apenas do MPLA relativamente ao prolongamento do conflito, talvez a partir de uma certa fase do conflito, porque nós não nos podemos esquecer e o Gama deve lembrar-se disso, que em 94, quando o Eugênio Manovacola vai assinar o protocolo de Lusaka pela UNITA e Venâncio de Moura pelo MPLA, Savimbi estava a fazer um discurso a dizer que aquele protocolo não valia para nada. Portanto, ou seja, pelo menos até aquela altura, também da parte de Jonas Savimbi não havia de facto um interesse claro no sentido de um avanço para a paz. Se calhar mais para frente, num período em que a UNITA começou a ficar muito mais fragilizada, talvez a partir de 98, provavelmente, mas na primeira metade da década de 90, os discursos do Savimbi não faziam crer
não demonstravam aí ideias de um líder que de facto estava interessado de forma genuína também em chegar a um consenso para a paz. Tanto é assim que há uma tese que normalmente não é desmentida, que alguns dos grandes quadros que fogem da UNITA, particularmente na primeira metade da década de 90, foi precisamente porque depois acabaram por se convencer que Savimbi não queria paz. Portanto, é preciso que, relativamente a essa questão da extensão da guerra, na minha opinião, eu penso que as duas partes beligerantes têm de ser responsabilizadas e não necessariamente só o MPLA ou os generais do MPLA. Pelo menos esta é a minha opinião. As duas já não se confiavam, havia desconfiança entre as duas e entraram nesse quadro. Um não confia no outro e cada etapa um queria guerra, outro queria paz, um queria paz, outro queria guerra. Há uma altura, sim senhora, que Savimbi, que é a parte de 93, quando ele chama o general Nunda para reagrupar o exército e para dar se calhar, como é que eu poderia dizer, para se vingar, né, daquilo que aconteceu em 92 com as mortes do Salupeto, do Chitunda e outro, quando chamam o Nunda, se entende, porque eles fazem uma leitura da situação, dizendo a Savimbi que não havia condições para tal, para fazer novamente a guerra, e Savimbi passa a penalizá-los, né? É daí que o general Nunda foge. Também o Savimbi, quando vai assinar os acordos de Bicesse, quando se apresenta em Luanda, tem um exército escondido nas matas, que era controlado pelo general Armindo Tarzan, e que mais tarde foi denunciado pelo Zaupuna. Por isso é que dizia que nos acordos de Bicesse, as duas partes foram para o voto, cada uma delas com um exército. Um com um exército informal e outro com um exército praticamente formal. Nós estamos aí a votar com os homens da UNITA também armados. Portanto, tínhamos um quadro propício para o país entrar para uma nova fase de conflito. Por isso é que, a dada altura, o vice-presidente da UNITA, Chitunda, faz uma leitura quando dizia que vai para o interior e sente que há uma tensão no interior propícia para a guerra e que em Luanda ele notava que havia muita paz comparando ao interior. Portanto, isto foi falha e consequência também dos acordos de Bicesse, porque se nós negociássemos bem Bicesse, as duas partes provavelmente iam desarmadas. Agora, Savimbi não se via desarmado, né? Não se via desarmado, e também o MPLA, a verdade seja dita, queria que se desse mais tempo para a realização das eleições. O Savimbi queria eleições já porque ele entendia que iria ser visto como libertador, como homem que libertou o país, e as pessoas iriam votar para ele, né? É daí que ele aparece fardado de militar, né, para ser visto como libertador, mas aquilo dá um efeito contrário, que as pessoas julgam que ele no poder vai implementar um regime militar, e há aí sentimentos de rejeição também para com o próprio. Ok. Estamos aqui estamos aqui no Benhaja. Estou com o Evaristo Mulaza, que é diretor do Valor Econômico e é jornalista também no Rádio Essencial. E estamos também com o José Gama, que é um jornalista de investigação, como é conhecido, e também é o CEO do Clube Capa. Estamos a concluir o primeiro bloco, que era um refresh da cronologia do nosso percurso como nação independente. Estamos aqui num tema muito crucial, do qual nós nos perguntamos, de facto, os 48 anos do poder do MPLA, quais foram as grandes conquistas deste partido para os angolanos.